Turma, bom dia. Na última aula, antes do recesso, nós vimos a chegada da família real portuguesa no Brasil no ano de 1808, né? Nesse sentido, a família real chegou no Brasil em 1808. E por que a família real portuguesa veio parar no Brasil? A gente tem que lembrar de algumas coisinhas importantes. Qual foi o país da Europa que achou o Brasil? Portugal. Então, Portugal, de 1500 a 1808, cuidava do Brasil como apenas um território para explorar, como uma colônia. Então, o Brasil era uma colônia de Portugal. Os portugueses só vinham aqui, exploravam, tiravam ouro, tiravam pau-brasil, tiravam ouro, tiravam prata, tiravam açúcar e levavam para vender na Europa, né? Para lucrar principalmente Portugal e Espanha. Porém, em 1808, nós vamos ter uma mudança drástica nessa relação entre Brasil e Portugal. Por qual motivo? E antes da gente começar a falar do assunto de fato, vamos só relembrar uma coisinha importante. A história do Brasil ela é dividida em 3 períodos importantes. Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Brasil Colônia é do descobrimento do Brasil em 1500 até o ano de 1822, que é o ano da nossa independência, tá bom? Todos esses 322 anos, são 322 anos de colônia de Portugal. O Brasil é a colônia de Portugal. De 1822 a 1889, o Brasil ele é uma monarquia própria, ele é um império próprio. E a gente chama esse período de Brasil Império. E aí, com a proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, nós temos o início do período republicano do Brasil, que é esse mesmo período histórico que nós estamos estudando até os dias atuais. Estudando não, vivendo até os dias atuais, tá? Vou beber uma água aqui. Esses 3 períodos marcam a história do Brasil. A gente justamente começa a ver na aula de hoje a transição do Brasil Colônia para o Brasil Império, tá bom? É a transição, o marco de uma mudança de um para o outro que vai fomentar, então, essa particularidade na nossa história do Brasil. Bom, mas a fuga da família real no Brasil, por que vai acontecer isso? Na Europa, nós tínhamos naquele período um grande conquistador francês, chamado Napoleão Bonaparte, que a gente já estudou nas nossas aulas anteriores de história. Bom, Napoleão estava conquistando a Europa, todos os territórios europeus. E um dos territórios europeus que ele queria conquistar também era Portugal. Portugal ainda era uma província, ainda era um país que não havia sido conquistado pelas tropas napoleônicas, e ele começa a fazer um cerco na fronteira entre Portugal e Espanha, né? A Espanha já era parceira da França nesse sentido, então Portugal vai começar a ter um bloqueio ali na fronteira para você intimidar o governo português a aceitar a dominação de Napoleão Bonaparte, né? Naquele período histórico, no ano de 1806, a França vai decretar o bloqueio continental na Europa, porque o seu principal rival, a Inglaterra, ainda conseguia comercializar, lucrar com as coisas vendendo na Europa. O que vai fazer então? O que a coroa portuguesa vai fazer então? A coroa francesa. O que Napoleão vai fazer? Vai decretar o bloqueio continental. Então vai fechar todos os portos da Europa para que não possam comercializar com a Inglaterra. Qual era o objetivo desse bloqueio continental? Você isolar a Inglaterra. A Inglaterra não poderia comprar, não poderia comercializar, não poderia fazer nada com nenhum país do continente europeu. Bom, o único país que não vai se sujeitar ao bloqueio continental é Portugal. Por quê? Porque Portugal era um principal parceiro econômico da Inglaterra. Portugal lucrava muito com a sua aliança com a Inglaterra. Então, eles não queriam se desfazer dessa amizade com a Inglaterra. Porém, é a França de Napoleão que é o principal país poderoso na Europa naquele período. Então, se eles não se sujeitassem ao bloqueio continental, ia ter um sério problema. Iam acabar sendo invadidos pelas tropas napoleônicas, que é o que acontece. Napoleão, então, ele vai invadir, não Napoleão em si, não a figura napoleônica, mas sim o seu exército. As tropas napoleônicas vão invadir Portugal para tomar Porto, tomar todo o país. E o que a família real portuguesa vai ter a ideia de fazer? Pegar o beco para o Brasil. Por que pegar o beco para o Brasil? O Brasil era seu principal colônia, é um território além-mar. Era um território fora de Portugal, o principal território português fora de Portugal era o Brasil, que era uma possessão, um domínio dos portugueses. E já se tinha a ideia de transferir a corte portuguesa para o Brasil há muito tempo. Porque o Brasil, em extensão territorial, ele é bem maior que Portugal,
Podem pegar o mapa mundo de hoje em dia, tá bom? Vocês vão ver o mapa do mundo, vocês vão ver que Portugal é um país pequenininho, cabe não sei quantos Portugal dentro do Brasil, né? Então já se tinha essa ideia de transferir a família real portuguesa para o Brasil. O que isso significa, galera? Quando a gente transfere a família real, a capital, a sede do Império Português, ela vai se deslocar. Antes era em Lisboa, Portugal, e passa a ser o Rio de Janeiro, no Brasil, a sede do Império Português. Então, era o Império Português, cuja capital fica no Brasil. Por isso que 1808 é um marco na história do Brasil, porque a gente deixa de ter um status de colônia, em 1808, e passamos a ter um status de Império Português, a sede do Império Português, tá bom? Quem vai ajudar a travessia de Portugal para o Brasil serão navios mercantes ingleses, né? Eles vão escoltar as embarcações portuguesas até o Brasil, para que nenhum navio francês possa tomar eles em alto mar, né? Acabar entrando em conflito em alto mar, acabar matando e tudo mais. Então, os ingleses vão vir escoltando os portugueses até o Brasil. Só que no mundo e nem no Brasil, ninguém faz nada de graça, né? Então, os ingleses vão exigir uma coisa em troca para fazer essa escolta até o Brasil. Basicamente, é ter alguns recursos, ganhos econômicos naquele período, né? Que a gente vai ver já já no próximo slide, tá bom? Então, aqui nós temos uma ilustração dessa travessia, né? Dessa fuga da família real portuguesa para o Brasil. Segundo alguns historiadores, essa fuga ela não foi planejada, tá bom? Foi de última hora. Né? Do dia para a noite, foi juntando tudo, bota os ouro, bota os móveis, bota os livros, bota as roupas, tudo no barco e vamos embora para o Brasil. Já segundo os historiadores que estudam isso profundamente, né? Eles falam que não, essa travessia, essa viagem para o Brasil já estava planejada. Então, não foi uma coisa de última hora, já se sabia o que tinha que fazer para vir para o Brasil. E aí a coroa portuguesa vem para o Brasil. Eles não vão vir para o Brasil sozinhos, tá bom? Vão vir também conselheiros, ministros, juízes, membros do alto clero, que é bispos e padres, tá bom? Porque também estavam interessados no Brasil, tá bom? Oficiais do Exército e da Marinha, além de toda a família real portuguesa, tá bom? Então, Dom João, príncipe regente naquele período, é a principal figura de poder de Portugal, vai desembarcar em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. Eles saem de Portugal em novembro de 1807, com cerca de 10 mil pessoas nos barcos, tá bom? Então, sai em 1807 e chega no Brasil em 1808, para vocês verem quanto tempo durava, como era demorado um pouco essa viagem em alto mar para o Brasil, tá bom? E eles vão chegar em Salvador. Ué, professor, mas nesse período a capital do Brasil ainda era Salvador? Não, a capital do Brasil já era o Rio de Janeiro, tá bom? Eles chegaram em Salvador foi porque no meio do Oceano Atlântico eles passaram por uma tempestade que fez com que eles desviassem a rota. E aí, na hora de aportar no Brasil, viam que estavam um pouco distantes do Rio de Janeiro, decidiram aportar em Salvador, né? Só que isso é a embarcação de Dom João. Outras embarcações seguiram rumo direto para o Rio de Janeiro. Eles não passaram por nenhuma dificuldade na travessia daquele período, tá bom? Então, nesse sentido, Dom João vai sair de Salvador, vai chegar em Salvador no dia 22 de janeiro de 1808. E como primeira medida que ele vai ter no Brasil, aliás, já a gente fala disso, nós temos que falar um pouco dos membros da família real que vieram para o Brasil naquele período. Quem eram os membros da família real? Bom, Dona Maria a Louca, era ela que era a rainha de Portugal, tá bom? Rainha é quem manda, né? Seu marido era Dom Pedro III, né? Só que quem mandava era a rainha. Só que ela estava passando por uma enfermidade, né? Estava começando a perder a lucidez, né? Com isso, seu filho, Dom João VI, o filho mais velho, né? Ele que assume a regência do governo de Portugal. Por isso que ele é chamado de príncipe regente. Apesar de ser um príncipe, é ele que manda em Portugal, e não sua mãe, a rainha Dona Maria, tá bom? Porque como ela estava ficando doente, ele passou a governar Portugal. Esposa de Dom João VI era Carlota Joaquina. Ela era austríaca e essa mulher detestava o Brasil. Decorem isso, tá? Ela detestava o Brasil, porque ela achava que estava indo para a roça, para o meio da serra, para o meio do cerrado, cheio de terra, que aqui não tinha nenhuma civilização nem nada. Então ela odiava vir para o Brasil, tá bom?
Eles dois vão ter dois filhos importantes, Dom Miguel e Dom Pedro I. Ele que vai ser o que vai declarar a independência do Brasil, tá bom? Dom Pedro se casou com Leopoldina. E aí a relação de Dom Pedro com Leopoldina, vocês podem assistir a novela da Globo que está passando 6 horas da tarde, que é sobre eles dois que a novela trata, tá bom? Mas voltando aqui então ao assunto. Quem governa o Brasil no período? Dom João VI. Então, tudo que eu for falar sobre o governo do Brasil, quem está liderando o Brasil é Dom João, nesse sentido, tá? Dom João VI, então, chega, desembarca em Salvador, e como primeira medida que ele vai tomar, vai ser abrir os portos para as nações amigas, tá bom? O que isso quer dizer? No Brasil, você só podia aportar, ou seja, só podiam chegar embarcações no Brasil que viessem de Portugal, para comercializar. Porque Portugal era a nossa metrópole, a sede da nossa metrópole era Portugal que cuidava e mandava no Brasil. Então, naquele período, Dom João vai abrir os portos para embarcações das nações amigas. Onde está escrito nações amigas, leia-se Inglaterra, tá bom? Então, começa a abrir os portos para Portugal e para os navios ingleses também. Cumprindo assim o acordo firmado com os britânicos para atravessar da Europa para o Brasil os navios, né? Lembra que eu falei que vieram os navios portugueses escoltados pelos navios ingleses? Bom, os ingleses cobraram algo em troca e foi abrir os portos para eles, que foi uma dessas exigências, tá bom? Qual era o objetivo disso, galera? Que os ingleses poderiam comercializar no Brasil também. Poderiam começar a vender produtos no Brasil e comprar produtos do Brasil. Furando, então, o bloqueio continental também lá dos franceses. Por quê? Não poderiam comprar mercadorias da Europa, mas poderiam comprar mercadorias do Brasil. Então, ficariam abastecidos dessa mesma forma. Por isso que, nesse período, boa parte do comércio brasileiro era influenciado pelos ingleses, tá bom? Bom, feito isso, vai levantar acampamento, pegar o barquinho e ir para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, onde vão chegar no dia 7 de março de 1808. Né? Dom João desembarca no Brasil. Então chega o imperador, ou chega o príncipe regente, né? Que mudaria estruturalmente a história do Brasil a partir da sua chegada. Tá bom? Bom, algumas coisas que Dom João fez com a Grã-Bretanha, negócios que Dom João fez com a Grã-Bretanha. Quando está escrito Grã-Bretanha, é a mesma coisa que Inglaterra, tá? Depois eu faço uma aulinha de geografia para vocês sobre a diferença entre Reino Unido, Grã-Bretanha e Inglaterra. Mas às vezes é a mesma coisa, só para vocês não confundirem, tá bom? Bom, além de abrir os portos às nações amigas, Dom João vai assinar com a Grã-Bretanha o Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado era um acordo de comércio e navegação, de coisas que poderiam comercializar ou não no Brasil, comprar mercadorias. No fundo, as mercadorias inglesas estavam mais, vamos dizer assim, mais caras do que os portugueses, né? Mas a exigência é que comprasse produtos ingleses. Nesse sentido, então, enriqueceu bastante a Inglaterra esse tratado de comércio e navegação, tá bom? O que vai estabelecer, então, o que vai causar um prejuízo na economia portuguesa naquele período. A Grã-Bretanha também vai exigir o fim do tráfico de escravos. Nesse período já se utilizava bastante os escravos na história, as pessoas escravizadas, né, no Brasil, e a tendência vai se aumentar, na verdade, no século XIX, que é o assunto do restante das nossas aulas ao longo do ano, tá bom? Então, a escravidão é uma exigência que acabasse com ela no Brasil. A gente vai levar anos, a gente está falando de 1808. A escravidão no Brasil vai acabar só em 1888. Então, vai levar vários anos de discussão para se chegar à extinção desse tráfico de escravos no Brasil. Tá bom? Então, essa é a relação e é esse o contexto histórico da chegada dos ingleses no Brasil, né? Vai impactar bastante. Então, posso fazer, para finalizar essa pergunta para vocês. Quem saiu ganhando com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808? Bom, a Inglaterra e o próprio Brasil. A Inglaterra, porque vai lucrar bastante com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, vai lucrar economicamente com o Brasil, vai enriquecer, e o próprio Brasil vai sair ganhando, porque vem a família real, a capital passa a ser o Brasil, então o Brasil muda de status, de importância naquele período, tá bom? Então, o principal prejudicado, talvez, é Portugal. A gente fazendo uma outra pergunta. O principal prejudicado com a vinda da família real portuguesa para o Brasil é Portugal, porque começa a perder direitos, perder dinheiro, perder economia, e já vai perder uma colônia, que o Brasil vai ter a sua independência alguns anos depois, tá bom? Turma, finalzinho da nossa gravação de aula aqui, então. Lembrando que foi só uma pequena revisão daquilo que a gente já tinha estudado na última aula antes do recesso, tá bom?
Próxima aula a gente começa a falar então do governo de Dom João no Brasil, o governo joanino, tá bom? Ele chega no Brasil, abre os portos para a Inglaterra e começa a governar. E aí a gente vai ver as características deste governo no Brasil, tá bom? Deixa eu só encerrar aqui a gravação.